Fala aí, rapaziada, tudo certo? Fortaleza acertou a contratação de Benjamin Kusevich para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo completinho que eu vou te explicar quem é e como atua o novo reforço do Leão. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Kusevich é um zagueiro chileno de 27 anos, revelado nas categorias de base da Universidade Católica. Ele teve uma breve passagem no Real Madrid B, que é considerado o Real Madrid Castilha, onde geralmente atuam atletas revelados nas categorias de base do Real ou outros atletas que são contratados e são mais jovens e não têm, num primeiro momento, espaço na equipe principal lá da equipe espanhola. No profissional da Universidade Católica, ele passou um longo período, foram quase 100 partidas, conquistou títulos por lá do Campeonato Chileno, da Supercopa do Chile, disputou a Libertadores de 2017, 2019, 2020, foi quando apareceu para o cenário sul-americano, apesar de ele, quando atuou pela Universidade Católica na Libertadores, não ter passado da fase de grupos, estava em grupo contra o Grêmio, contra o Internacional. Foi quando, inclusive, ele atraiu o interesse do Palmeiras, Quando ele chegou ao Verdão, havia uma certa expectativa de que ele fosse titular, de que ele fosse assumir a posição ao lado principalmente do Gustavo Gomes, o que nunca aconteceu, tá? O Kusevich sempre, literalmente, foi um reserva da equipe, Nunca conseguiu conquistar o seu espaço, recebia uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, mas nunca foi considerado, principalmente nas mãos do Abel Ferreira, um titular da equipe, apesar de participar das campanhas do título da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Recopa, Supercopa, Campeonato Paulista, quase nenhuma ele foi uma peça indiscutível dentro do elenco do Verdão. Tanto que no ano passado, em 2023, o Palmeiras acertou a venda dele para o Coritiba, À altura, a equipe paranaense pagou cerca de 6 milhões de reais pela contratação do atleta, um valor relativamente alto para um zagueiro que não é tão promissor assim, não tem pouca idade assim, E dentro da torcida do Coxa também havia uma certa esperança de que ele fosse resolver, Só para a gente lembrar, a temporada passada do Coritiba foi com a maior investimento da história do clube. E a gente sabe que no final acabou não dando certo, Individualmente, o Kusevich acumulou falhas, teve críticas por parte da torcida, muita gente questionando a contratação do atleta, muita gente questionando o valor que foi pago por ele, e ele de fato não conseguiu corresponder. Particularmente, eu nem acho que ele fez um campeonato tão ruim assim, individualmente falando, e eu vou te comprovar um pouco mais pra frente por que eu tô te dizendo isso. Só que assim, coletivamente, foi um campeonato brasileiro muito ruim do Coxa, Tanto que o clube terminou o campeonato com uma segunda pior defesa, o Kusevich teve falhas constantemente, um certo período do campeonato ele acabou indo para o banco de reservas, perdendo espaço para moleques, no bom sentido, obviamente, revelados nas categorias de base do Coxa, enfim. O Kusevich viveu um momento muito complicado por lá. Inclusive, em uma partida contra o Atlético Mineiro, já no segundo turno, e inclusive foi uma vitória do Coritiba fora de casa, lá na Arena MRV, gol no último minuto do Slimani, o Kusevich acabou brigando dentro do campo com um companheiro de time, com o Diogo Oliveira, saíram no soco, enfim. Foi uma cena bem chata aí para os torcedores do Coritiba, Inclusive o Coxa tinha desmentido que não tinha acontecido, e de fato aconteceu, enfim. A gente publicou o vídeo aqui no canal sobre o que de fato aconteceu. Fato é que foi uma passagem muito turbulenta do Kusevich lá na equipe paranaense. Algumas pessoas acham que ele não foi bem aproveitado, que o futebol dele acabou sendo levado para baixo por conta do elenco que foi montado para o Coxa. Enfim, de certa forma, não dá para considerar que foi uma boa passagem do Kusevich pela equipe paranaense. E agora chega ao Leão do PC para a temporada de 2024. Ele é um atleta que tem passagem pela seleção de base do Chile e também, recentemente, acumulou algumas convocações para a seleção principal, principalmente um tempo atrás que o Medel não pôde atuar e o Kusevich foi chamado para o lugar dele. Enfim, um atleta que também tem uma certa experiência dentro do continente sul-americano, não só por clubes, mas também por seleções. Ele é um zagueiro, tá? Só atuou nessa posição, não faz lateral direita, não faz lateral esquerda, não faz volante. É literalmente
um zagueiro, que naturalmente pode atuar num sistema com linha de 4 defensiva, né, com 2 zagueiros e 2 laterais, e ele pode ser esse cara pelo lado direito, esse zagueiro pelo lado direito. O mapa de calor do atleta no Campeonato Brasileiro da temporada passada, pelo Coritiba, quando foi rebaixado, exemplifica bastante isso, como ele atuou um pouco mais pelo lado direito, está muito mais povoado por esse lado. Ele fez dupla de defesa com o Henrique, que atua um pouco mais pelo lado esquerdo. Mas no Universidade Católica, em alguns momentos, ele atuou um pouco mais pela esquerda, tá? Se a gente for olhar o mapa de calor dele no Campeonato Chileno de 2019, mostra que além de estar povoado pelo lado direito, também está pelo lado esquerdo. Então, em alguns momentos, ele fez essa função. Um ponto que eu queria destacar: a gente sabe que o Vojvoda em muitos momentos utiliza um sistema com 3 zagueiros. Vini, nesse início de temporada isso não está acontecendo, né? Nas últimas partidas, ou melhor, nas primeiras partidas da temporada, o Leão utilizou um sistema com linha de 4, com 2 zagueiros. É verdade, mas a gente sabe que o Vojvoda vai mudando muito ao longo desse período muito longo de trabalho do Vojvoda. Ele foi mexendo, ele foi mudando, ele foi mesclando, não só em peças, não só em sistema, ele foi ajustando o seu modelo de jogo. E o Kusevich já atuou em sistema com 3 zagueiros, tá? Isso é muito importante para dar ainda mais opções para o Vojvoda, né? É uma incógnita, né? Como é que ele vai escalar a equipe, a depender do sistema. Mas enfim, o treinador argentino ganha mais uma opção com a vinda do zagueiro chileno. E só para a gente ter uma ideia e iniciar essa contextualização de como o Kusevich atua, ele foi o líder em ações defensivas pelo Coritiba na temporada passada pelo Brasileirão, né? Queria que você prestasse bem atenção também na taxa de assertividade no passe que ele teve. Não é um número tão alto assim, mas é um número bom, um número ok. Tem bastante zagueiro aí renomado do futebol brasileiro que não passa dos 80% de acerto no passe. Então é um número bom aí para o zagueiro chileno. Outros pontos bem importantes que a gente gostaria de destacar: ele foi o terceiro zagueiro com o maior número de interceptações no Brasileirão de 2023. O quarto em desarmes por partida e o quinto em cortes por jogo. Como ele atua, né? Como é que o Kusevich se comporta em campo? Quais são as suas características? Cara, eu enxergo o zagueiro chileno como um grande rebatedor. E quando eu digo rebatedor, não é no modo pejorativo, não, tá? É literalmente um grande rebatedor mesmo. Tem uma noção de posicionamento muito grande. Não atua, tem número de interceptações, de cortes também bem eficientes. É um grande bloqueador, né? Então ele sempre se coloca à frente do chute para impedir que ele chegue ao gol. Não é um zagueiro técnico, não é um zagueiro que, apesar dessa taxa de assertividade grande no passe, geralmente são passes laterais, são passes mais curtos, né? Quando o Kusevich tem que dar um passe um pouco mais diferente para encontrar um atleta entre linhas, aí ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas assim, eu acho que é um zagueiro que chega para ajudar muito, velho. Principalmente com a saída do Benevenuto, né? O Benevenuto tá indo pro Coritiba e o Kusevich vindo pro Fortaleza. E é mais uma opção pro Vojvoda, cara. Eu sinceramente, me surpreendeu negativamente algumas críticas em relação ao Kusevich no Coritiba. Obviamente ele teve falhas, obviamente algumas partidas ele comprometeu, mas a forma como as críticas foram levadas a ele, parece que ele foi um dos principais, negativamente, né, zagueiros do Campeonato Brasileiro da temporada passada. E individualmente não foi isso. Os números exemplificam bastante isso. Os números mostram que ele se destacou, que ele foi um dos principais zagueiros nos pontos mais fortes, nos quesitos, enfim. Então eu acho que é um atleta que dá para recuperar o seu futebol. E chega pro Leão num trabalho muito consolidado, num Vojvoda que sabe, que conhece o elenco, que sabe lidar com os jogadores, numa instituição que está num momento diferente que o Coxa esteve na temporada passada, né? Chega para ser o quinto em número, né? Zagueiro do elenco. Já tem o Brits, já tem o Tite, chegou o Cardona, que veio do Defensa e Justiça, e tem o Tobias Figueiredo e agora o Kusevich, né? Imagino que num primeiro momento a vinda do Kusevich seja para compor o elenco, seja para ser uma opção no banco de reservas. Acho que o Brits, o Tite, o próprio Cardona, o Tinga, que pode jogar como zagueiro apesar de ser um lateral direito de origem, acho que esses caras estão à frente do Kusevich nesse primeiro momento. Acho que só o Tobias, né, que não foi bem, pelo menos desde que chegou, tá um pouco atrás do Kusevich. Mas assim, nada impede que o atleta tenha capacidade de ganhar a posição, de ser titular, principalmente
se o Vojvoda estiver pensando em utilizar um sistema com 3 zagueiros. Eu acho que seria o cenário ideal, ele fazendo essa função, ele tendo uma sustentação ao lado de outros 2 caras. Não enxergo ele jogando pelo lado esquerdo, até porque Cardona e Tite são 2 zagueiros canhotos, aí não faria sentido o Vojvoda optar por jogar com o Kusevich pelo lado esquerdo. Então acho que deve disputar a posição com o Tinga, com o Tobias Figueiredo, com o próprio Brits, enfim. Eu acho bom zagueiro, de verdade. Acho que ele tem capacidade para recuperar o seu futebol e para fazer essa temporada que promete aí para a equipe do Fortaleza em 2024. Concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.